Ouvintes da Rádio ao Domingo, bem-vindos à edição semanal do Momento de Inspiração, com a Maria do Céu e comigo o Fernando Serrão, aqui na antena da Rádio ao Domingo. Já sabe que esta emissão fica também disponível em podcast no site e redes sociais da Alto Domingo FM. E hoje vamos falar de inteligência emocional, um tema já abordado aqui a propósito de outros temas. Já aqui falámos algumas vezes sobre isso, mas hoje o programa é mesmo dedicado à inteligência emocional, sobretudo para entendermos para já o seu significado e depois também a sua importância e ainda como desenvolvê-la. Olá ouvintes, espero que estejam bem. Numa semana, começamos agora, foi o Summer Break da Fórmula 1, começamos agora outra vez a segunda parte das corridas e estaremos aqui sempre a defender o nosso Lewis Hamilton, sempre, Lando Norris e por aí, tem que ser Lando Norris também. Espero que vocês tenham a capacidade, e nós vamos falar de emoções, e espero, e nós andamos todos aqui a aprender a lidar com as nossas emoções, e uma das coisas mais importantes é perceber que nós não as podemos esquecer, nós não as podemos arrumar e não as podemos camuflar. E quanto mais rapidamente nos sentirmos vulneráveis, porque no fundo é isso, vulneráveis, e reconhecer as nossas fragilidades, mais rapidamente conseguimos lidar com elas e usá-las a nosso favor, porque no fundo é isso que nós devemos fazer. Todos devemos fazer, devemos aprender a lidar e utilizá-las na nossa vida para que não nos incomodem, não nos afetem e até não nos levem por caminhos que às vezes são uma ilusão. Vamos falar de uma pessoa extraordinária para céticos e para críticos, mas há sempre essas ideias de que não ou que sim sobre o que nós consideramos fundamentais para nós, mas Daniel Goleman realmente é um senhor que em 1995 publicou um livro chamado Inteligência Emocional. É uma pessoa que, se vocês quiserem saber um bocadinho mais, e digo-vos uma coisa, fala muito e fala de uma forma que todos nós percebemos. Há muitos vídeos no YouTube que toda a gente pode ver, estão com legendas, por isso... E é um dos maiores estudiosos do tema. E é um dos maiores estudiosos, ou seja... vejam um bocadinho o que ele diz, e eu lembro-me de uma célebre entrevista que ele deu, e que é uma coisa que o choca, e no fundo é isso. Ele, Nova York, andava no metro e colocou a tocar um dos maiores violinistas do mundo, um russo, que já não sei como é que se chama. E ele estava a tocar músicas extraordinárias e as pessoas passavam e nem ligavam àquilo que estavam a ouvir. E é uma das coisas que ele acha que é muito importante. Nós devemos não viver em piloto automático, mas tentar perceber um bocadinho à nossa volta. Todos nós temos os nossos stresses, os nossos horários, mas nós temos que chegar a um ponto e perceber: se andamos tão à pressa, porque é que não nos levantamos um bocadinho mais cedo para ter um bocadinho mais de tempo sem andar as nossas correrias? Porque as coisas vão passando e há coisas tão bonitas que vão passando por nós e nós vivemos no nosso pequeno mundo, com as pequenas imagens que os olhos nos dão, que a vista nos dá, que os sentidos nos dão, muitas vezes que vão aumentar as nossas más histórias ou as nossas boas histórias, mas sem perceber o que é que se passa no mundo. Vivemos numa altura, queridos ouvintes, em termos emocionais, para aquelas pessoas que são mais sensíveis, com a crise do Afeganistão, que eu acho que é realmente uma tragédia. É uma tragédia para as pessoas que vão lá ficar, é uma tragédia para as pessoas que não conseguem sair de lá, especialmente para as mulheres, e eu não sou feminista, nem pouco mais ou menos, eu sou humana, e nestas coisas afeta muito tudo aquilo, crianças e mulheres, e por isso tudo que vocês puderem fazer para ajudar, seja como for, acho que o devem fazer. E eu sei, queridos ouvintes, há muitas pessoas ao nosso lado, e portanto nós devemos ajudar quem está ao nosso lado, mas se conseguirmos fazer também pelos outros também é bom. Daniel Goleman apresenta fundamentos no seu livro, e aí um bocadinho esses fundamentos que nós vamos falar. Mas antes disso, Maria, só convinha aqui... até para o que é inteligência emocional? Exatamente, desculpa. para situar os ouvintes, começar pelo significado, que tem muito a ver com a personalidade de cada um de nós, não é? Mas segundo Goleman, e pronto, eu acho que vamos falar mesmo do senso comum, é a capacidade de nós sabermos gerir, lidar com tudo aquilo que se passa na nossa vida. Com as nossas emoções. Com as nossas emoções, com a nossa tristeza, com a nossa... E depois é uma coisa, à medida que nós vamos estando mais atentos, nós vamos percebendo que temos que criticar
criticamos, que condenamos, vamos ver que temos ciúmes, temos inveja, temos raiva, temos todas essas coisas. Mas nós, queridos ouvintes, somos só seres humanos. Quanto mais rapidamente assumirmos todas essas coisas, todas essas que nós até não gostamos, até nos envergonhamos, mais rapidamente elas... Processar, compreender e gerir as emoções. Exato. Ou seja, é melhor, é a forma mais fácil que elas não ganhem poder na nossa vida, porque se nós tentamos esconder mais rapidamente... Temos agora que perceber como é que isso se faz, não é? E aí é que é o grande foco deste programa. É o grande foco deste programa. Mas os fundamentos de Goleman no seu livro, e há pessoas aqui que são acérrimas defensoras do Goleman, e eu uma delas, mas há muitas pessoas aqui que adoram Goleman, mas os fundamentos primordiais dele é autoconsciência, que é a capacidade de reconhecer as emoções, ou seja, nós não andamos aqui a brincar nem a esconder, e quanto mais se mentir a si próprio, pior será a sua vida, mesmo que a saiba gerir. Por isso, mais tarde ou mais cedo, as coisas voltam a si, e às vezes de uma forma um bocado complicada. Autorregulação, que é a capacidade de lidar com as próprias emoções e ver como... Autoconsciência é reconhecer, autorregulação é lidar, automotivação é a capacidade de se motivar e se manter nesse registro. Empatia é a capacidade de ver as situações dos outros e ser capaz de calçar os sapatos dos outros, porque é importante. E habilidades sociais, que é o conjunto de capacidades desenvolvidas em interação social. Maria Céu, destes 5 temas, há aqui 3 que convém aqui reforçar esta ideia, que é 3 tem muito a ver com conhecimento que parte de nós próprios. São os tais auto. Quer a consciência, quer a regulação, quer a motivação. Mas isto também vai ao encontro do que temos falado noutros programas. Exato. E ele diz que ele identifica 12 domínios 12 fundamentais para nós desenvolvermos esta capacidade e esta inteligência emocional. A primeira é autoconhecimento emocional. Segunda, autocontrole emocional. Terceira, adaptabilidade. Quarta, orientação para a realização. Quinta, perspectiva positiva. Sexta, empatia. Sétima, consciência organizacional. Oitava, influência. A nona é coaching, ou seja, alguém que nos ajude a ver estas coisas, porque eu acho que cada vez mais acho isso importante. Décima é a administração de conflitos, é muito importante, e vocês podem pensar que isto, mas nós todos os dias temos que gerir os conflitos que existem entre nós e na nossa relação com os outros. O 11º é trabalho de equipa, e a 12ª é liderança inspiradora. Eu acho que todas estas, algumas destes domínios podem não fazer ressonância consigo, mas eu acho que acima de tudo, o autoconhecimento é fundamental em todo este processo. Perceber as suas emoções, queridos ouvintes, e assim... E eu acho que nós é muito difícil, desde logo, não é? E eu acho que, acima de tudo, e eu muitas vezes eu própria pergunto-me assim, porquê é que nós fazemos este programa? Sim. E tem muito a ver, e não é fugir ao tema, mas tem muito a ver com um momento de inspiração. Mesmo um momento de inspiração é perceber que se nós de alguma forma pudermos mudar a vida de uma só pessoa, faz todo sentido fazer este programa. De alguma forma que nós lhe possamos causar uma orientação, por exemplo, seja qual for, de crítica, de ceticismo, ou de pensar que coisa, o que é que estão eles a falar, que disparate, podiam ocupar o tempo noutra coisa. Seja qual for a reação a este programa, é uma reação boa. Porquê? Porque corta-lhe o registro daquilo que você faz todos os dias. E obrigou a pensar. E obriga a pensar, e obriga a reagir, ou obriga a rir, ou a chorar, ou a pensar que cromos que aqueles dois são, e pronto. E seja como for. Somos cromos há 7 anos. Somos uns cromos há 7 anos, e acho que vale a pena, porque... nós temos os nossos ouvintes e nós agradecemos tanto por vocês estarem aí, e cada vez mais nós tentamos sempre fomos um bocadinho iguais, e sempre fomos muito fiéis àquilo que nós somos, e é verdade. Não quer dizer que sejamos melhores ou piores, só que estamos mais conscientes das nossas fragilidades enquanto seres humanos, e não queremos aqui, e nós já falámos delas aqui muitas, ainda bem que já foi há tantos anos que as pessoas já se esqueceram das nossas fragilidades. Mas, queridos ouvintes, perceber as suas emoções... Mas cá.
Trouxemos cá. E nós já fizemos os programas a doentes, eu já com o pé partido, sempre fizemos, e às vezes com muito pouca vontade, mas, queridos ouvintes, uma das coisas mais extraordinárias para lidar com a nossa própria vida, muitas vezes, e eu acho que cada vez mais, é sair um bocadinho da nossa zona, onde vivemos de forma habitual, onde temos a nossa vida. Porquê? Porque nos obriga a pensar, obriga-nos a reagir e obriga-nos até a ver. É a tal adaptabilidade. A nossa adaptabilidade, e eu acho que nós temos que perceber. E uma das coisas que eu acho cada vez mais fundamental, e eu acho que desde o confinamento até aqui, cada vez eu acho mais importante, é ter alguém com quem falarmos. Muitas vezes, eu acho que se for alguém distanciado, é fantástico, tem a ver com as emoções, tem a ver com a nossa vida, e se nós de alguma forma não estamos contentes com ela, e se nós não conseguimos perceber, é muito importante um terapeuta. Seja que terapeuta for, pode ser um padre, uma freira, pode ser um budista, pode ser um mestre zen, pode ser um mestre de yoga, pode ser um mestre de karaté, pode ser o que for, alguém com quem você se identifica em termos de atitude de vida e modo de estar. Mas que tenha uma visão diferente. Sim, convém que não seja uma pessoa que bate nas coisas assim, ei, coitadinha e tal, ou coitadinho, isto vai passar. Não vai passar. Quanto mais rapidamente nós reconhecermos as nossas emoções, nós percebermos como é que elas aparecem, mais rapidamente lidamos com elas. Mas vamos voltar a estes 12 domínios, porque é importante, sobretudo aqui o 10º, que é aquele que à partida pode gerar mais controvérsia, que é a administração dos conflitos. Isso é uma coisa que nós há de parar num outro momento da nossa vida. Nós temos que gerir os conflitos quase diariamente. Sejam eles quais forem, não é? Eu começo a dizer, gerir os conflitos entre mim e a minha mente. Também. Porque a minha mente... Esse é o principal. Ou seja, nós muitas vezes pensamos que o fora, o exterior é que nos dá razão e é que nos motiva, mas nós somos... Há duas situações. Ou a nossa mente é fantástica e diz, o máximo, está tudo bem, e dá-nos o reforço positivo sempre. Mas quando entra em conflito connosco é complicado. O problema é que há sempre o conflito. Há sempre o conflito do mais-menos e o menos-mais, e há que tentar harmonizar essa questão. Eu falo principalmente o conflito interno aqui muitas vezes entre a nossa mente e nós precisamos mesmo de ajuda. Daí o coaching ser fundamental, queridos ouvintes. Nós muitas vezes damos muito valor àquilo que se passou ontem, àquilo que se passou há muitos anos atrás, e vivemos a nossa vida nessa energia e nessas emoções, e o problema é que já é passado, mas não nos apercebemos disso. E o que é que acontece? Fazemos as histórias, muitas vezes temos insónias, não conseguimos dormir, tudo com base em alguma coisa que já está completamente fora do nosso alcance. Isso é a maior perda de tempo que nós temos. Gerir os conflitos começa a partir de si mesmo. Depois há uma coisa que eu detesto. Isso aí exige uma exorcização, não é? Não, isto exige, queridos ouvintes, isto exige muito mais, isto tem as práticas que nós temos que falar delas, isto exige, acima de tudo, a consciência de nós, eu não quero pôr autoconhecimento, mas conhecer-se a si mesmo. E nós andamos a fazer um programa há 7 anos. Já falámos muitas vezes sobre o autoconhecimento, não é? Que é conhecer-se a si mesmo. Se você anda a esconder aquilo que você é, as suas emoções boas ou más, você nunca vai lidar realmente com os seus demónios, e é verdade. E quanto mais rapidamente os exorcizar, mais rapidamente eles deixam de ter poder a gerir a sua vida e as suas emoções, porque na final nós estamos aqui todos a tentar aprender como é que nós afinal vamos aprender com isto. Mas um conflito que eu não gosto nada de ouvir é o conflito das gerações, entre as gerações, e que eu ouço isto ouvimos isto quase desde que nascemos. E eu acho, queridos pais, muito mais direcionado para os pais e educadores, nós temos que quebrar este conceito do conflito entre pais e filhos, entre novos e velhos. E nós, porquê? Nós como pessoas que vivemos mais e que estudamos mais e que estamos mais informados e que fechamos os olhos e conseguimos ver o que passamos em todas as idades, eu consigo me lembrar muito bem, e acho que todos nós conseguimos fazer.
nós deveríamos cada vez mais entender e tentar adaptar-nos e estar dentro do momento atual. E estar dentro do momento atual é estar dentro do momento que os nossos filhos, que as pessoas que estão ao nosso lado e que são mais novas, que estão a viver. E temos que nos adaptar a toda esta questão da mudança, seja da música, seja da forma como falam, seja dos interesses, seja também desta questão da tecnologia que vivem obcecados e não sei o quê. Nós temos que estar muito por dentro daquilo que eles gostam, daquilo que eles fazem, para não perdermos a comunicação. E para destruirmos um bocado esta ideia do conflito das gerações, pelo amor de Deus. O conflito das gerações, muitas vezes, a mim parece-me, eu peço imensa desculpa aos psicólogos e essas coisas, parece mesmo uma incapacidade de os adultos se adaptarem ao novo mundo, às novas coisas, mesmo que não sejam boas. Porque eu lembro-me, quando era pequena, que a minha bisavó dizia que o mundo estava perdido. Nós não podemos usar a mesma terminologia agora, porque realmente não está. Nós, como adultos, temos que ter a capacidade de aprender a lidar e nos adaptarmos a estas coisas que existem. E, além de mais, devemos estar muito conscientes da nossa missão como educadores, porque eu acho que muitas vezes caímos no facilitismo de não saber dizer não. E então dizemos que sim a tudo. E depois há uma chatice muito grande, porque em todos os momentos vão haver situações que realmente nos transcendem e também nos transtornam em termos da educação. E há uma questão básica em termos da educação, que é a humanidade. É o respeito, que é a aceitação, que é a empatia, que são os fundamentos do Daniel Goleman. Não vale a pena andar a fugir das situações, porque elas vão aparecer. E por isso, queridos ouvintes, esta questão de gerir os conflitos entre nós e os outros tem muito a ver com a nossa vida, tem a ver com aquilo que nós aprendemos e como gerimos o nosso conhecimento relativamente a um bem-estar coletivo. E o bem-estar coletivo significa nós e os outros. Muito bem, Maria, só temos que avançar, porque o tempo também avança, e vamos agora entender essa relação entre o autoconhecimento e a inteligência emocional, porque também é um ponto importante. Inteligência, é mesmo, e eu estive aqui a falar destas questões de gestão de conflitos? Da gestão de conflitos e de entender o que é que as emoções... É mesmo, nós temos que entender, por exemplo, perceber, como eu disse há bocadinho, perceber as emoções, raciocinar... Perceber as emoções, as nossas e não só. E as dos outros, porque nós estamos aqui a entender o que é que as emoções significam e gerir, a partir desse conhecimento, toda a nossa resposta. Nós muitas vezes dizemos que... nós só conseguimos resolver alguma coisa se as entendermos. E, principalmente, nós não devemos rotular. Não dizemos que... Ouçam, não devemos dizer isto é bom, isto é mau. É o que se mais faz hoje em dia. Sim, rotular. Mas dizemos é bom e é mau. E quando é mau, o que é que nós fazemos? Escondemos, pomos nas gavetas, não dizemos porque é mau, parece uma vergonha. Quanto mais rapidamente nós assumirmos as nossas coisas, mais rapidamente elas se resolvem. E principalmente com os outros, porque nós pensamos que esta questão do autoconhecimento é só para alguns e é só para aquelas pessoas que são um bocado esquisitas. Mas é verdade, queridos ouvintes, não vale a pena pensar que queremos ter uma vida com bem-estar se nós não sabemos o que é que nós podemos fazer e como podemos lidar com as situações. E é isso. E uma das coisas, queridos ouvintes, você não consegue lidar consigo se você não tiver uma boa noite de sono. E lá voltamos nós às questões básicas do momento de inspiração, que é dormir, beber água, fazer algum tipo de exercício e de alguma forma... eu não quero dizer com regularidade, ir a fazer uma visita ao médico, dentista e por aí fora. É verdade, não podemos fugir destas questões que são a base da nossa vida. Você, se não está com bem-estar, você não consegue perceber que afinal tem emoções, e que essas emoções que lhe vão dar ansiedade, que lhe vão dar insónias, que vão afetar a sua saúde e até provocar problemas graves. Como alguns estudiosos dizem que podem provocar até cancro e por aí fora. Por isso temos que ter algum cuidado com esta questão das emoções e como não as resolvemos. E queridos ouvintes, a vulnerabilidade e a empatia são fundamentais. A vulnerabilidade para percebermos que afinal somos todos iguais e que não há super-homens aqui, apesar de que há pessoas, e é verdade, há pessoas que parece...
Há aquelas pessoas que parece que até têm uma vida muito melhor e conseguem lidar com as coisas. Mas se nós formos a ver os detalhes da vida, não é bem assim. E nós temos que perder esta questão. Temos que, na questão da vulnerabilidade, nós temos que perder a noção de que os outros têm uma vida fantástica e nós somos uns desgraçados. Então nós temos uma vida tão fantástica que os outros, coitados, não são nada sem nós. Porque há sempre estas duas questões. E a outra questão que cada vez mais é fundamental, e muitas vezes eu acho que nós nos perdemos um bocadinho, que é a questão da empatia. É muito importante, e nesta questão não é preciso muito do Afeganistão. Nós sentirmos compaixão, não é pena, mas é compaixão, é percebermos. Eu todos os dias, e eu vejo as notícias e digo que sorte termos nascido no lugar dos outros. Sim, tentar calçar os sapatos dos outros, literalmente, e você vai perceber que afinal você anda um bocado distraído, e às vezes entendemos as reações dos outros a partir daí. E depois é assim, isto também tem a ver com aquela empatia, tem a ver que todas as histórias têm duas verdades, e quanto mais abrirmos a nossa mente, vamos sempre perceber que, apesar de nós acharmos que temos muita razão e muita verdade, há sempre muita verdade e muita razão na perspectiva do outro. E isto vai nos tornar muito mais compassivos e muito mais empáticos e menos agressivos, e com muito mais cuidado na resposta que damos às situações da nossa vida. Mas isto, queridos ouvintes, não quer dizer nunca, que eu acho que é um erro. Eu também caí nesse erro de acharmos que somos muito empáticos e que somos muito vulneráveis e que somos muito compassivos e fantásticos, não é? E depois perdemos a noção de estabelecer os nossos limites. Isto não quer dizer nunca que possamos aceitar o que é mau, nunca, queridos ouvintes, porque isso já não é empatia, isso já é burrice, estupidez. Há que estabelecer. E vou-lhes dizer uma coisa. Daí é importante a base, que é o autoconhecimento. É verdade. E eu vou-lhes dizer, cada vez mais acho que é super difícil nós estabelecermos os limites na nossa vida. Maria Sol, vamos avançar agora, sobretudo para percebermos os benefícios da inteligência emocional, aqui do ponto de vista científico. Os benefícios, queridos ouvintes, eu acho que não há nada mais fantástico dos benefícios da inteligência emocional do que nós percebermos a nossa vida, de pormos os nomes a tudo que acontece na nossa vida. Acima de tudo, de haver aquela noção de que somos só seres humanos, que estas coisas são normais acontecerem, agora nós não devemos dar poder. Nós, com a inteligência emocional, e fala-se muito na resiliência, em ultrapassar os obstáculos, e eu não quero utilizar muito isso, porque quem não está muito bem, perceber na resiliência e capacidade de nos ultrapassarmos e utilizarmos as emoções a nosso favor, pode parecer muito utópico e muita conversa de chacha, e é mesmo. Nós temos que encontrar aqui uma forma, e daí eu achar cada vez mais que alguém, um terapeuta, alguém de uma espiritualidade ou com uma noção da vida diferente da sua, que ajude a perceber e a dar os nomes às coisas, porque só com a ajuda é que nós conseguimos perceber como podemos ultrapassar as situações, porque é mesmo dizer assim, a vida tem altos e baixos, é para que seca! Nós não queremos nós queremos viver nos altos, mas nós temos que perceber que a vida é assim. E o que é que os baixos nos dão? Dão-nos a preparação para subir. Mas quando estamos bem, nós devemos reunir toda a informação e tudo o que nós sabemos e toda a nossa sabedoria para perceber que vêm outras coisas e que nós... o que é que nós ganhamos com o autoconhecimento e o que é que nós ganhamos com a inteligência emocional? A não cair, ou então a cair, mas não a permanecer muito tempo no chão, e principalmente a pedir ajuda e dizer assim, eu não consigo, sozinho não consigo fazer isto, e a pedir ajuda. Às vezes temos vergonha de o fazer, e por isso pedir ajuda em situações más é meio caminho andado para realmente conseguirmos ultrapassar as coisas más e até perceber que às vezes nós temos uma parede e não temos alternativa que ouça que a derrubar, nem que seja com um pincel, literalmente, mas aos bocadinhos podemos fazer grandes buracos, e por isso temos que pensar nisso da forma melhor. Há outra coisa que eu acho que nesta questão da inteligência emocional é muito, e eu vou continuar a repetir, é muito importante termos alguém que nos ajude a perceber como a perceber as nossas emoções, a perceber a lidar com elas e a usá-las a nosso favor. Sem este conhecimento, nós realmente não conseguimos
ter esta capacidade de viver melhor e de perceber até que há muitas coisas que nós damos o rótulo de mau e não são assim tão más. Maria Céu, para fechar o programa, porque já não temos tempo para muito mais, como é que poderemos aumentar a nossa inteligência emocional? Transformar o auto-engano em autoconsciência. Isto é daquelas coisas mais extraordinárias que muitas vezes nós preferimos viver num engano constante em vez de pegar nisso e perceber que todas as situações que acontecem na nossa vida podem nos levar a alguma coisa e nós, com qualquer que seja a situação, nós podemos avançar, pelo menos podemos aprender e não cair na mesma situação. E eu acho que isto que é importante. O outro ponto é transformar o foco em si próprio no foco dos outros. Só que eu agora vou pôr aqui, é muito importante. Há duas ideias que eu gostava de dar aqui. Primeiro, quando nós estamos muito envolvidos na nossa história, é muito importante ouvir as histórias dos outros. Não é que as histórias dos outros sejam um tónico para nós, porque a infelicidade dos outros nunca deve ser uma mais-valia para nós, porque infelizmente isso não é bom para ninguém. Mas percebemos que nós vivemos num estado de ingratidão total e de não apreciar a vida que temos. E muitas vezes, eu todos os dias digo graças a Deus, porque nasci num país como Portugal, em que as mulheres não estão sujeitas a atrocidades como no Afeganistão. E que as minhas filhas vivam num país como Portugal. Isto é aquilo que eu penso todos os dias de manhã. Mas isso também, há outro aspecto que eu queria também aqui dizer. Manter o foco só em si mesmo também não é uma boa solução. Às vezes nós temos que fazer uma transferência. Temos que fazer uma transferência. Por isso, cuidado em pôr o foco só nos outros. Cuidado que de vez em quando é muito importante você fechar os olhos, tapar os ouvidos e focar-se mesmo em si mesmo. Aqui agir de forma que torne a convivência gratificante. Isto é muito complicado. Nós devemos, obviamente, saber conviver, mas nós também, em situações, eu cada vez mais, e nós defendemos a questão do silêncio e não argumentar e não discutir, mas nós, de uma forma e com sabedoria, com educação e com delicadeza, acho que devemos pôr sempre a nossa opinião, mesmo que ela provoque depois discussões. É muito importante. E isto, queridos ouvintes, é importante porque nós não podemos viver sempre a pensar que nós temos que nos adaptar aos outros para que haja harmonia, porque isso é impossível. Você está a esconder as suas próprias emoções e por isso uma pessoa tem que saber lidar. Dar a nossa opinião, sim, não pôr as mãos na cintura, nunca, a não ser que seja um momento de diversão plena, mas temos de ter um bocado de cuidado porque às vezes as nossas ideias são boas, a forma como as comunicamos é péssima. E por isso tem a ver também com controlar as explosões e não é? Os sentimentos negativos. Os sentimentos negativos, porque todos nós temos momentos em que é preciso explodir, porque é tipo uma catarse. Há pessoas que têm isso com o futebol. Sou capaz de ter alguma coisa... Mas há formas de inibir essas reações, não é? Porquê? Porque não é positivo até para o seu coração, não é positivo para a sua ansiedade, não é positivo você acumular toda a atenção e ter um momento que explode, e isto realmente não é muito bom. É importante perceber o que é que antecede uma explosão para que você a possa controlar e gerir os danos colaterais, porque há sempre danos colaterais. E finalmente é uma das coisas que o Daniel Goleman mais fala, que é mostrar humildade. Eu não quero dizer quanto mais sabemos, ou na nossa procura por informação, na nossa procura por atualização, digamos assim, e para estarmos informados, acima de tudo devemos perceber que uma das qualidades mais extraordinárias no ser humano é a humildade, consciente e segura e confiante. Não é uma humildade que nos põe os pés em cima, não, mas é uma humildade discreta em que nós vamos dizendo as nossas coisas, mas sem ter rótulos, sem andar com bandeiras, porque eu acho que é assim que nós comunicamos melhor e é assim que a nossa atitude acaba por se expandir e por mudar e por transformar a vida dos outros. E eu acho que a humildade é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos. Mas, queridos ouvintes, sempre de uma forma segura e confiante. E como é que nós
conseguimos chegar lá com o conhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos e de quais são as nossas cenas e pôr os nomes a elas. E depois tudo vai melhorar. Muito bem, está completo o programa desta semana do Momento de Inspiração, hoje sobre inteligência emocional, o seu significado, importância e como podemos desenvolver. Claro que é um tema que vai estar presente também nos próximos programas, porque tal como o autoconhecimento anda sempre aqui ligado a outros temas que falamos aqui. Maria do Céu, nós vamos voltar 2 a 8 dias para mais uma edição aqui na antena da Altominha FM. No fecho, uma música dos U2 para fechar, que se chama City of Blinding Lights. É assim que fechamos esta emissão da semana e prometemos voltar dentro de 8 dias. Obrigada.